Olá, bom dia. Às 5h30 da manhã estamos gravando mais um vídeo em continuidade ao anterior, que é o paradoxo chamado Josué, para o nosso canal Guia dos Perplexos, que faz parte de um programa chamado Projeto Caribou, que é um curso de reeducação de adultos na tentativa desesperada de botar na cabeça de 89% da população de estudantes que eu conheço que não viram, não ouviram, não perceberam o grande engodo e a grande mentira na qual foram educados durante 2000 anos. É a Bíblia deturpada, degenerada, de acordo com um projeto sionista para justificar as injustiças, a crueldade, os crimes, o assassinato e o arbítrio com que eles tratam o mundo. Só para isso. Bom, vamos fazer isso depois de agradecer, como sempre, as contribuições estão chegando. Ontem reclamei que alguém prometeu e não cumpriu, mandou na própria noite. Reclamei no vídeo e na própria noite chegou o Pix. Então parece que eu tenho que lembrar você, tem que aguilhar um pouquinho, né? Agradeço muito aos alunos que, vamos dizer assim, além do Projeto Caribou, se matricularam no Colégio dos Magos Caldeus, 12, que estão assistindo e diluindo esse conteúdo. Vamos fazer um novo grupo de Magos Caldeus e que assim deem continuidade à primeira geração, que são os 8 caribus ou Magos Caldeus que me sustentam. Que me dão uma vida digna, que eu levo, em vez de viver com 1.690 miseráveis reais que o governo me paga. Não vou dizer quanto eles me dão, não vem ao caso, mas é o suficiente para eu ter uma vida decente, embora tenha escolhido a pobreza como a minha opção de vida. Vocês sabem disso. Podia ser rico, mas Buda, Gautama, escolheu a pobreza, Jesus escolheu a pobreza, Zoroastro escolheu a pobreza, Mahatma Gandhi escolheu a pobreza, eu escolhi a pobreza. Feito esse agradecimento, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, será o livro, o segundo capítulo de um paradoxo chamado Josué. Bem, nós sabemos que 3 obras foram feitas por Macha, que são consideradas o máximo da genialidade daquela criatura predestinada por Deus, que, segundo o que nós mostramos nos capítulos referentes a ele, foi uma alma nobre, bondosa, embora certas vezes tivesse que aterrorizar o povo com seus poderes mágicos, mas só assim o povo se dobraria, pois se levantaram contra ele várias vezes, e ele, segundo a Bíblia, faz a terra se abrir para engolir Coré, Datã e Abirã, faz os Nadab e Abiú serem fulminados pela arca da aliança, porque entraram bêbados no santuário. Então esse homem de poderes extraordinários, que eu como crente, lendo as passagens miraculosas dele, fico encantado, mas aqui a minha função não é essa. Aqui é dizer a vocês que é muito estranho, mas estranho demais mesmo, que a única das 3 obras material deixada por Macha se chama o Tabernáculo do Deserto. Vamos mostrar a figura primeiro e depois vamos mostrar a construção. Então, aqui está. No livro de Cabala, a reconstituição idealizada do que foi. Não, aqui já é o templo. Aqui já é o templo, desculpa. Então, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Então, desculpem. Vamos voltar aqui. Maçonaria. O livro é maçonaria. Então, voltemos tudo. Então, está aqui. Ali é o templo.
mas não o templo não foi construído ainda por Moisés, será por Salomão. Aqui, o tabernáculo no deserto. Então, essa construção é a única obra material que Moisés deixa, segundo a Bíblia. Está aqui, em detalhes, o caldeirão de bronze, aqui o Santo dos Santos, aqui a Arca da Aliança e aqui uma visão panorâmica, o tabernáculo do deserto. Obra de gênio, onde no livro do Êxodo se dedicam várias páginas para mostrar isto. E que nesse tabernáculo havia duas figuras, embora o próprio Macha tenha dito que não farás para ti imagem de escultura, mas aqui nós temos em preto e branco, vamos ver se a gente encontra em preto e branco, cometi um grande erro mostrando a vocês o templo em vez do tabernáculo, mas acho que já desfiz o erro. Então, vamos aqui, ó, em preto e branco, como seria, segundo a maçonaria, a Arca da Aliança, na versão dos antigos e na versão dos modernos. Veja, os querubins seriam isso aqui, para a admiração de vocês, né? E a arca seria isso aqui. Em uma versão belíssima e colorida, nós temos aqui, maravilhosamente, a arca com os seus dois querubins, que na verdade não eram dois anjos, eram dois touros. Então aqui nós temos a versão colorida. Seria isso. Então vocês vejam que são meio homens, meio animais, os pés de bode, porque são sátiros. Tá vendo? Ó? Na verdade são dois touros alados. Aqui é a concepção dos antigos, dos maçons antigos. Essa seria a Arca da Aliança, feita por Moisés, que se inclui entre os objetos preciosos do tabernáculo do deserto. Obra magnífica feita por Moisés. Curiosamente, Moisés fez em torno dessa construção a organização de um sacerdócio, cuja figura era Arão e os descendentes dele, ou seja, todo descendente de Arão era sacerdote, e se pertencesse à tribo de Arão, mas não fosse descendente direto, era levita. Então havia os levitas e os sacerdotes. A diferença é fácil. Se fosse, todos tinham que ser levitas. Arão era da tribo de Levi. Então, se fosse descendente direto de Arão, que era levita, portanto pertencente à tribo de Levi, então era chamado sacerdote. Mas se fosse da tribo de Levi, mas não descendente direto de Arão, então seria levita. De qualquer maneira, há uma organização do culto sacerdotal em torno do tabernáculo. Essa seria a maior obra deixada pelo grande legislador que, segundo a Bíblia, teria sido construída por ele. Bom, curiosamente ou escandalosamente, está aqui vamos pegar uma Bíblia onde mostra claramente a construção, a grandiosa, o esforço, né? O esforço começa com o Pacto do Sinai e depois, no capítulo 25, disposições para a construção do tabernáculo e a organização do culto. Ou seja, tudo giraria, segundo Macha, em torno do tabernáculo, dos sacerdotes e dos levitas. Bem, o que eu quero chamar a atenção aqui é que no livro de Josué, isso não existe. Então, a maior obra do seu antecessor não tem o menor significado no livro de Josué. Aparece esporadicamente, o que parece-nos um absurdo. Vemos que no final do livro de Josué, na morte dele, vamos voltar aqui à morte de Josué, há uma menção a um descendente
de Arão, exatamente, precisamente o seu filho Eleazar. Algum tempo depois, morreu Josué, filho de Nun, servo de Javé, com 110 anos. Foi enterrado no território que recebeu. Israel serviu a Javé enquanto viveu. Os ossos de José, que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, foram enterrados. E o importante agora. Depois morreu Eleazar, filho de Arão, portanto, o segundo sacerdote do tabernáculo, né, organizado por Moisés, construído por Moisés, e um serviço religioso diário, que era uma matança feita por ele. Então, o livro de Josué termina com a morte de Eleazar, que era filho de Arão, que foi enterrado pelo seu filho Finéias. Então, aqui dá os 3 descendentes diretos. Então, Moisés teve seu irmão de iniciação, Arão. Arão morreu durante os 40 anos de trabalho para fazer o povo monoteísta, e aí é sucedido por Eleazar, filho direto de Arão. E morre ainda no deserto, logo depois de Josué, e fica seu filho Finéias. Assim, em sucessão direta, os 3 grandes sacerdotes estão mencionados aqui no final do livro de Josué, na morte de Josué, antes do livro dos Juízes. Pois bem, aqui é dada a morte dos 3 grandes homens que presidiriam a um culto diário em homenagem a Javé. Esse culto diário não aparece em nenhum momento no livro de Josué. Aparece alguma coisa que o padre Frederico Dátter, aqui vamos mostrar agora a carta aos Hebreus. O padre Frederico Dátter vai dizer aqui, vamos ler, agora vamos colocar ele. A tenda de reunião no deserto. É logo no início. Página 8. Arão, irmão de Moisés, foi constituído sacerdote da tenda de reunião armada no deserto da península do Sinai, ou seja, na terra dos arameus, de onde Moisés jamais pretendeu sair. A tenda abrigava a arca da aliança, que mostramos a vocês, que continha as tábuas da lei, e sua tampa, o propiciatório, era considerado como sendo o trono de Javé. O inventário da tenda continha o altar dos holocaustos, a arca da aliança, que foram conservados em santuários diferentes. Arão morreu no deserto, antes de Moshe, e foi sucedido por seu filho Eleazar. Acabamos de ler isso. Livro dos Números 20, 24, 29. Mas ali nós vimos em Josué. Mas está no livro dos Números, aqui está feita a citação. Este, Eleazar, exerceu o ministério sacerdotal durante o tempo de Josué. Como? Não consta. Você não consegue ver. Aqui é uma dedução. Que Eleazar foi sacerdote durante o tempo de Josué. Mas você não vê uma única vez, a não ser quando eles transpõem o rio Jordão para tomar Jericó. Aí aparece ele. Mas o sacrifício diário desaparece. Então, Eleazar, em Números 20, de 24 a 29, exerceu o ministério sacerdotal durante o tempo de Josué, em favor do qual incumbia-lhe o dever de constar o Javé e de fazer as oferendas diárias. Então, era holocausto sobre holocausto, morte sobre morte, era o churrasco que nós hoje comemoramos. Seu sucessor, que foi quem o enterrou, foi seu filho Finéias, como está em Juízes 22, 13, 31. Segundo uma notícia que está no livro dos Juízes 18, a tenda foi reerguida na cidade de Silo. Vamos conferir. A arca, porém, passou a ser guardada em diversos lugares tradicionais, tais como Galgal, onde também se iniciara a distribuição de terras ocupadas, segundo Josué 14:6. Lá, pelo fim da vida de Josué, os filhos de Israel apresentaram-se diante da arca em Siquém, a locução diante de Deus,
é entendida como diante da arca. De acordo com Juízes 2:1, o anjo de Javé subiu de Gilgal, ou seja, a arca da aliança, lugar dos que chorem, para Betel. Novamente, essa é uma alusão à arca, que mudara para Betel, onde aparentemente permaneceu até a morte de Finéias. Então aqui se fala, morto Finéias, ali não dá, a arca foi transferida para Silo, ou Silô, no edifício de pedra, sendo que a tenda, portanto o tabernáculo, já se havia tornado imprestável devido à idade. Seus restos, tidos como relíquias preciosas, foram guardados numa das dependências do Templo de Salomão, quando foi construído. Aqui nós temos, então, o padre Frederico Dattler dizendo que é muito provável que isso tenha acontecido, embora não esteja relatado. Mas pequenas partes, ele faz as citações, supõem que isso aconteceu. Entretanto, no próprio livro de Josué, nós só encontramos alusões a Eleazar, que morre junto com Josué praticamente, e é enterrado por seu filho Finéias na morte de Josué, no final. E diz então que Josué deixou a terra em paz. Fazendo o quê? Distribuindo tudo, matando, depredando, inclusive um descendente de Melquisedeque, ele mandou cortar os dedos das mãos e dos pés. Melquisedeque encontrou Abraão e Abraão se rendeu a ele como sendo um sacerdote do Deus Altíssimo. Então Josué, pelo contrário, prende-o e, antes de matá-lo, manda cortar o dedo das mãos e o dedo dos pés. Isso tudo para justificar a crueldade que deve, pode e se justifica ser aplicada pelo sionismo, porque era assim que Deus queria. Na verdade, nada disso aconteceu. A distribuição da Palestina, aqui já mostramos o mapa, absolutamente mentiroso, porque Dan, que está aqui, não existiu, já que nós já lemos para vocês que os danitas procuraram a cidade de Laís para conquistá-la porque não tinham recebido parte na herança da partilha da terra. E vamos encontrar mais ainda, que um levita, portanto, da tribo de Levi, que não recebeu terra nenhuma, porque a tribo de Levi devia viver de donativos, estava vagabundeando pela Arameia, quando encontrou um tal de Mica, e esse Mica lhe cedeu a sua casa e disse, fica comigo e ser meu sacerdote. E ele fica. Olha a bagunça. Onde devia estar esse sacerdote? Na tenda, no tabernáculo, onde estavam todos os sacerdotes e levitas. Então, é uma piedosa mentira, e nós acreditamos, infelizmente, fomos educados para acreditar no que está aqui escrito, que Josué deu repouso aos filhos de Israel, submetendo assim todos os reis estrangeiros da terra de Canaã. Aqui está a relação. Enumeração dos reis vencidos. Josué, capítulo 12, e aqui está. Esses são os reis vencidos por Josué e pelos filhos de Israel. O rei de Jericó, de Rai, de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Laquis, de Eglon, de Gazé, tal. E além do... Aí a fila vai além. A fila vai além. Começa aqui e termina aqui. A relação de povos que ele matou e exterminou para ficar com as terras. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque se tivesse acontecido, os danitas não estariam procurando uma cidade para se estabelecerem,
porque não tinha recebido nada. Entretanto, o livro de Josué diz, no capítulo 13, estando Josué já velho e avançado em idade, o Senhor lhe disse, tu estás vendo a sua obra, e essa obra contempla o que fizeste. A tribo de Ruben deu, portanto, uma parte dos auxílios de Ruben segundo suas famílias. A tribo de Gade deu à tribo dos filhos de Gade uma parte segundo suas famílias. A tribo de Manassés deu uma parte e a meia tribo dos filhos de Manassés segundo suas famílias. Ao ocidente da Jordânia deu uma cidade a Caleb, seu amigo íntimo. A tribo de Judá, segundo suas famílias, coube em sorte a extremidade meridional limítrofe com Edom e o deserto de Sim ao sul. Tudo distribuído, segundo aquele mapa. Aqui está agora em letras. A parte de Caleb, a tribo de José, a Efraim, a tribo de Manassés, já está no capítulo 17, Zebulon, Benjamim, Simeão, Issacar, Naftali, Aser, só não tem Levita. Mas aqui ele diz, o chefe das famílias dos levitas apresentaram o seu sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e ao chefe das suas famílias, e disse, assim lhe falaram, o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para habitar, e seus arrebaldes para cuidar de nossos rebanhos. E os filhos de Israel, segundo a ordem do Senhor, separaram possessões e deram aos levitas várias cidades e seus arrabaldes, de tal maneira que saiu para a sorte dos caatitas e para a sorteio dos filhos de Arão, tais cidades e tais e tais e tais e tais. Então está todo mundo bem localizado, está todo mundo dentro dessa ordem, até os levitas, como está aqui, nessa coisa fabulosa, uma lista que começa do lado da folha, aqui ó, começa desse lado e termina do lado de cá, dos povos exterminados. Estão vendo? É que a Bíblia está velha, mas começa aqui, ó, a lista dos homens, dos povos conquistados começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. Todo mundo, então, ele conquistou tudo e distribuiu tudo. Não somente no mapa, como também é dito letra por letra. Absolutamente mentiroso, porque nós vamos ver no livro dos Juízes que um levita está perambulando pela Arameia, procurando uma cidade, uma casa, alguém que lhe oferecesse um domicílio. Ora, aqui nós temos juntinho. Então, vamos aos danitas. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas procurava um território onde se estabelecesse, pois até então não tinham recebido nada da parte que lhes deveria caber na Palestina. Os danitas enviaram 5 homens que viram em Efraim a cidade de Mica, e em Mica eles perceberam que havia uma cidade riquíssima chamada Laís, e eles invadiram Laís, que era uma cidade bonita. Os danitas levaram, pois, consigo os objetos fabricados pelo governador de Laís, Mica, e reedificaram a cidade depois que a tinham destruído, e nela continuaram vivendo, e ali o chefe da sua linhagem erigiram ídolos fundidos como os de Mica. E Jonatã, olha só, filho de Gerson, neto de Moisés, foi sacerdote para a tribo de Dan na época do cativeiro do país. Pelo amor de Deus, aqui nós temos um levita que, em vez de estar lá em Canaã, está na Arameia, vagabundeando, procurando alguém que lhe dê uma casa, e ele encontra, e esse governador que o acolhe se chama Mica. Simultaneamente e casualmente,
a tribo de Dan, por não ter tido parte em Canaã, embora ali o mapa diga que tiveram, conquistam a cidade de Laís, onde o governador é Mica, que acolheu aquele levita que estava procurando uma cidade, uma casa que lhe desse abrigo, e por coincidência termina que os danitas que procuravam uma cidade para se estabelecerem, chegam na cidade de Laís, encontram o levita e ficam com ele como seu sacerdote. Ora, mas onde é o lugar do levita? Onde é o lugar do sacerdote? O tabernáculo do deserto. Deveriam estar lá. Não era lá? A vida religiosa dos judeus não se resumia ao tabernáculo? Como é que então um levita está perambulando pela Arameia, procurando uma casa onde ficar, se tem aqui todo esse espaço construído por Moisés, lá no capítulo anterior, para os levitas e os sacerdotes? Vai além. Vai além. Então você vê quanta besteira, quanta tolice. Vai além. No mesmo capítulo 18, diz: os danitas levaram, pois, consigo os objetos e entraram na casa de Mica e tomaram a cidade e mudaram o nome para Dan. E aqui diz que eles terminaram matando os benjaminitas, ou seja, os seus próprios irmãos, mas não é isso que eu quero. Então vou na outra Bíblia, para ver o que eu quero. Ou seja, os danitas não tinham território, os levitas vagabundeavam pela Arameia, e agora Eleazar é enterrado por seu filho Finéias na cidade de Efraim, mas ele não devia estar no templo, no tabernáculo, e em um outro lugar próximo, um neto de Moisés, é o que eu quero encontrar agora, é constituído sacerdote a terra ficou em paz. Tem que encontrar. É outra besteira. Um neto de Moisés é feito sacerdote e não estou encontrando. Não estou encontrando. Deveria estar aqui. Exatamente no mesmo capítulo. Deixa eu ver se eu voltando um pouquinho. Cidades levíticas. O chefe da família devia se apresentar, cidade de refúgio. Não é isso que eu quero. Eu quero o neto de Moisés. Testamento de Josué. Balaque. Compromisso decisivo. Não tem nada a ver. Enfim. Um levita vagabundeando pela Arameia para procurar uma cidade, porque ele não morava no tabernáculo do deserto. A tribo dos danitas procurando uma cidade para poder se estabelecer, porque não tinham tido parte na partilha da terra. E um neto de Moisés, queria encontrar agora, já marquei, mas não consegui aqui achar. No mesmo capítulo, termina sendo constituído sacerdote de uma porção de arameus, porque era neto de Moisés. Então, aqui são os danitas que tomam Laís, mas depredam Mica, o santuário de Mica e o jovem levita, um jovem de Belém de Judá, que era levita e residia com o forasteiro, saiu da cidade de Belém de Judá à procura de um lugar que pudesse encontrar domicílio. Devia estar no tabernáculo.
Não estou encontrando mesmo. Mica aceita, os danitas, o levita, que é da tribo de Judá, absurdo. Os danitas encontram a cidade de Laís, tomam e ficam com ela. Passei com ela há pouco tempo. E no final das contas, um dos netos de Moisés consegue ser sacerdote, porque não há sacerdote naquele pedaço de terra. Então, não encontrei. Vocês vão ter que aceitar. Nós diremos. Então, absurdo, absurdo, absurdo. O lugar do neto de Moisés, que portanto era levita, o sacerdote, devia ser o tabernáculo. O lugar daquele levita da tribo de Judá, que é um absurdo, devia ser no tabernáculo. E não faz sentido dizer que o neto de Moisés foi acolhido em determinada cidade da Sidônia, Sidon, em Tiro, na Fenícia. O que é que o neto de Moisés, levita, está fazendo na Fenícia? E então não moram no tabernáculo, que era exatamente o centro religioso do culto. Tudo organizadinho, como você vai encontrar no livro do Êxodo. Uma bagunça. Uma piedosa mentira e uma bagunça. Então, isso existiu? Existiu. Agora, o que foi? O nosso querido padre Frederico Dattler diz que Arão foi constituído sacerdote, seus filhos foram constituídos seus seguidores, a tenda foi armada na península do Sinai, portanto na Arameia, não chegou em Canaã, então por isso que Josué não tinha tenda, porque estava em Canaã e a tenda estava entre os arameus. Lá na tenda, ela ficou velha e foi guardada na cidade de Silo, ou Silô, e Josué, então, usava Eleazar como seu sacerdote, mas não aparece isso. Eleazar só aparece sendo enterrado pelo filho Finéas, ou então quando atravessa o Rio Jordão, e morto Finéas, a arca foi transferida para Silô. Não fala aqui do neto de Moisés, mas encontrarei. Então, terminarei dando para vocês. Resultado: o livro todo da Epístola aos Hebreus diz tudo uma grande mentira. Sabiam disso, gente? O que está aqui diante de vocês, a Epístola aos Hebreus, diz simplesmente: o sacerdócio aronítico não tinha nenhum valor, e o que na verdade vai ser o verdadeiro sacerdócio é o de Jesus, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, pai daquele Adonisadeque, que Josué cortou os dedos dos pés e das mãos, depois matou. E é esse homem, maltratado assim por Josué, primeiro, olha que crueldade, ele conquista Jerusalém, segundo está dito no livro, depois de Josué, depois pega o seu rei Adonisadeque, corta os dedos das mãos e dos pés para depois matar. E esse Adonisadeque é bisneto de Melquisedeque. Tudo para dizer o seguinte: nós, sionistas, podemos fazer o que quisermos, porque o que nós fizermos será sempre a vontade de Javé. Então, gente, aqui está
não há outro sacerdócio a não ser o da ordem de Melquisedeque, que é exercido por Jesus Cristo, porque Arão e o sacerdócio aronítico, na verdade, era apenas a esperança de surgir um verdadeiro sacerdócio, que é predito por Davi. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, no Salmo 110. E diz ele aqui, se a dura realidade, se Josué tivesse dado a Palestina aos hebreus, como diz ali, eles teriam recebido o repouso que ele disse que ele deu, mas acontece que Davi, né, num salmo famoso, diz: 40 anos desgostou-me aquela geração, e eu jurei na minha ira, jamais entrarão no repouso prometido. Gente, veja, Josué teria introduzido os judeus na terra de Canaã no ano 1200 a.C. Davi compõe esse salmo no ano 1000, ou seja, 200 anos depois, em que o livro de Josué diz que Josué deu repouso ao povo judeu, introduzindo em Canaã. Davi compõe um salmo em que Deus diz que jurou na ira dele que jamais aquele povo que foi massacrado por Moisés, que foi amassado por Moisés, jamais entrarão no repouso prometido. Ou seja, nem nos 40 anos Moisés conseguiu, nem os posteriores a Moisés conseguiriam. E aí, o único Filho de Deus e sumo sacerdote é Jesus. E, portanto, o sacerdócio aronítico não passa de uma figura, uma esperança de que haverá um sacerdote, e o famoso repouso. Aqui eu vou passar do tempo, vou ler. Por isso, conforme diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endereçais vossos corações como na rebelião do dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e desafiaram. Apesar de terem presenciado as minhas obras, durante 40 anos Moisés educou essa geração. Por isso estou indignado contra essa geração e declarei: iludem-se, enquanto que eles mesmos ignoram o meu caminho. Então disse na minha ira: jamais entrarão no repouso que prometi. Salmo 95, 7 a 11. Está aqui. Então, o repouso, que é uma das palavras usadas ali, que Josué deu aos judeus, é uma fantasia. Aqui a carta aos Hebreus diz claramente que Deus disse: não conseguiram me adorar durante os 40 anos que Moisés os educou, a posteridade não conseguiu fazer isso, Josué não conseguiu fazer isso, portanto, não entrarão no repouso. Será necessário o sacerdote aronítico ser substituído pelo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Está mais claro do que isso? Esse livro é feito só para dizer que o sacerdócio estabelecido por Moisés, com a construção da tenda, era simplesmente uma esperança de que um dia surgiria um verdadeiro sacerdote que entraria no céu, o verdadeiro santuário construído pela mão de Deus. E isso aqui não passava de uma figura, mas que Moisés faz, demora um tempo enorme. Se eu fosse ler a construção da tenda da reunião, ou seja, do tabernáculo do deserto, páginas e páginas e páginas do livro do Êxodo, e nada disso tem importância nenhuma no livro de Josué. Ele usa a Arca da Aliança uma ou duas vezes, ele menciona Eleazar uma ou duas vezes, e os levitas que ele fala não estão na Palestina, estão na Arameia, e os restos do tabernáculo, portanto, que existiu, estão na cidade de Silô, porque já estão tão velhos, era um circo, né? Eram de pano. Estão tão velhos que já não se viam mais para ser armados, e aí se coloca na cidade de Silô, e para esperar que Salomão construa o templo, e assim eles adorarão o verdadeiro Deus. Portanto, o repouso que o livro de Josué diz, no capítulo 3, versículo 7, e no capítulo 4 da carta aos Hebreus, diz
Se Josué tivesse dado repouso aos judeus na Palestina, Davi não diria, hoje, 200 anos depois, do suposto repouso, se ouvirdes a minha voz, não endereçais vossos corações como os vossos pais fizeram no deserto. Ora, contra quem Deus está falando que se rebelou contra ele? Acaso não foram aqueles que saíram do Egito com Moisés? E contra quem se dignou Deus durante os 40 anos, porque não conseguiram se tornar monoteísta? Não foi contra eles que pecaram e cujos corpos tombaram no deserto? E a quem ele jurou que não entraria no seu repouso, não foi aqueles que, por não obedecerem a Moisés e não cumprir seus estatutos, negaram a fé? Pois bem, constatamos que nenhum daqueles levados por Moisés conseguiu o repouso. Bem, vejam bem, segundo o livro de Josué. Portanto, permanece de pé a promessa de entrar no repouso. Josué não conseguiu. Pois Deus diz, não entrarão no meu repouso. Portanto, página 95, vamos encerrar. Portanto, oh meu Deus do céu, se Josué tivesse assegurado a terra de Canaã e lá o repouso, Davi não teria falado depois a respeito daquele dia, 200 anos depois. Por conseguinte, resta ainda para todo o povo, como restava para os remanescentes, um repouso das suas obras, porque eles não entraram em Canaã. Portanto, o suposto repouso dado por Josué é uma pura ficção. Esse livro, leiam, está na sua Bíblia. É a negação, é dizer, o livro todo, comentado pelo padre Frederico Datra, é dizer, tudo não passou de uma piedosa mentira. Para quê? Para poder dizer que Josué foi o bambambam, matou, arrasou, cortou o dedo de Adonisadeque, bisneto de Melquisedeque, matou 200 reis, conquistou tudo, fez a maior crueldade para justificar o que esse homem mais tarde fará, já mostrei a vocês várias vezes, o crime, o assassinato, a hipocrisia, a arbitrariedade, tudo que nós fizermos é do agrado de Javé, porque foi assim no Antigo Testamento. Josué fez o que quis com os reis pagãos, e nós faremos o que quisermos com os pagãos, nós, babacas. É isso o sionismo. Manipulando a Bíblia e fazendo tudo aquilo, dizendo que era a vontade de Deus, então conquistaram o mundo e fizeram de nós idiotas que colocamos no poder os ministros do Supremo Tribunal, colocamos no Congresso os deputados federais, que fazem de nós idiotas, nos dando 8% de aumento do salário mínimo e dando a eles mesmo 45%, 58%. É isso o sionismo internacional, que agora acabou. Então, o livro de Josué é uma piedosa mentira. Não encontrei aqui, a única coisa que eu queria não consegui. É exatamente o bisneto de Moisés, que termina, mas aqui diz, ó, a terra fica em paz. Capítulo 11 do livro de Josué. E o livro da Carta aos Hebreus diz, jamais alcançarão o repouso. Então não tem paz. Fico devendo a vocês o neto o bisneto de Moisés, de Arão, aliás, que termina sendo sacerdote, né, em uma determinada cidade e fica por ali, onde deveria estar o tabernáculo. Então, para que se viu Moisés ter tanto trabalho para construir a Arca da Aliança, se ela só é usada uma única vez por Josué, quando vai transpor o Rio Jordão, que as águas se abrem diante dela. E era isso, viu, minha gente? Não é aqueles anjinhos, não. Era isso aqui. Era pior. Eram 2 bois. Para que se viu a construção
do tabernáculo no deserto, que Josué não usa, porque não há sacerdócio, não há sacrifício, não há holocausto. Durante todo o livro de Josué, você não encontra em um único momento um sacrifício, um holocausto, uma oferta a Deus, uma oferenda a Deus. Então, não poderia ter sido isso, não poderia ter acontecido. Tudo uma piedosa mentira, confirmado pelo livro dos Juízes. Então, ficamos aqui, mas vamos fazer um terceiro. Vamos ser obrigados a fazer, porque não entramos em Samuel. É Samuel que vai botar ordem nessa bagunça. Vai assumir o lugar de Josué por conta própria, por ordem divina, e vai organizar a bagunça. Então, Josué fez a bagunça, na verdade não fez nada, no máximo ultrapassou o Rio Jordão e não passou dali, e não fez nada daquilo que está dito no livro de Josué. Mas morreu, foi enterrado na sua terra em Efraim. Eleazar morreu junto com ele, filho de Arão, e foi enterrado pelo seu filho Finéias, que o sucedeu, e um parente de Finéias foi colocado como sendo sacerdote de uma grande parte do povo de Israel, quando na verdade deviam estar no tabernáculo do deserto, oficiando o sacrifício diário. Para isso, Moisés construiu o tabernáculo. Tudo uma enorme mentira, um amontoado, uma confusão danada, um caos do diabo que constitui o paradoxo chamado Josué. Para o quê? Para que nós, aceitando isso, nos dobremos à vontade desse povo que é elegido por Deus. Assim, fico devendo agora quem vai organizar de fato tudo. Samuel. Até o próximo. Sinto muito, esse vídeo é um pouco denso, talvez um pouco a repetição do anterior, mas mostra com mais clareza que o centro da vida do povo de Josué deveria ser o tabernáculo do deserto. A figura central desse tabernáculo era a Arca da Aliança, que devia ser o objeto de culto. Diante dela, Moisés falava com Deus. Josué não aparece em nenhum momento diante da Arca da Aliança falando com Deus. Então, toda obra de Macha não aparece em Josué. Logo, não aconteceu. Porque seria impossível Moisés ter tido aquele trabalho para fazer tudo aquilo e nada daquilo ser usado por Josué. Entenderam? Tudo uma piedosa mentira. Mas, eu disse, é uma epopeia, é um épico, meu irmão Marciano. Não há provas, não temos nenhuma prova arqueológica, mas não existiram os heróis, a arqueologia não desenterrou vestígios. Me mostra esses vestígios. Me mostre os vestígios de Josué, da Arca da Aliança, da Tenda do Deserto. Me mostre. O Templo de Salomão existe, mas do resto não existe. Então, há vestígios de algumas coisas, de poucas coisas. Portanto, alguma coisa aconteceu, por isso eu sou crente. Mas a maioria é pura ficção. Pertence a um gênero chamado épico, e uma epopeia é uma lenda. E uma lenda dá ao seu escritor o direito de fazer do seu herói aquilo que ele bem entender. Isso é a nossa Bíblia. Quase na sua maioria. Até o próximo vídeo.